Bom dia a todos. Vamos estar iniciando o culto com uma oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por cuidar das nossas vidas, Senhor Pai. Agradecemos mais o domingo também. Que você possa estar abençoando as pessoas das suas casas também, Senhor Pai. Protegendo e cuidando, tanto na saúde, Senhor Pai, quanto espiritual também. E que você possa estar recebendo todo o nosso louvor e adoração, Senhor Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música Quem Sou Eu? É um momento para a gente estar se perguntando um pouco quem somos nós para que esse Deus tão grandioso, que mesmo sendo pequeno, mesmo sendo fraco, Ele nos ama. Sou eu, para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu, para que estrela da manhã ilumine o caminho e segure o coração. Por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Sou eu, pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu, pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, e por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu.
A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Perdão e Graça. Neste momento, vamos estar olhando um pouco para as nossas vidas e realmente estar pedindo perdão a Deus e, ao mesmo tempo, graça em nossas vidas. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A próxima música que eu vou estar cantando aqui é a música Foi Por Amor. E tudo que Deus tem feito, ter enviado seu único filho para estar morrendo por nós e nos livrando do pecado, foi realmente porque Deus nos ama e Deus nos amou.
por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. Morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Amém. Vamos estar entrando para um momento de encerramento dos louvores e gostaria de pedir para a Gilza estar orando pelo encerramento, pela pregação e já pelas ofertas também. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. E obrigada, ó Deus, pelo teu grande amor por nós.
que um dia, Senhor, ali na cruz, o Senhor se compadeceu, Pai, das nossas vidas e se entregou, Pai, para que pudéssemos, Senhor, ter a vida que temos hoje e ter a vida eterna que esperamos um dia. Assim, Pai, nós temos o nosso coração gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor suportou. Muito obrigada, Deus, por esse dia, por esse domingo. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção também sobre as ofertas que têm chegado até a Tua casa, sobre os dízimos também. Pedimos que o Senhor esteja com cada um que dizimou, com cada um que ofertou, e que assim, Pai, nós consagramos a Ti, Pai, todas as ofertas, todos os dízimos, nós apresentamos nas Tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos, Senhor, no desenvolvimento da Tua obra, Senhor Deus. Assim pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos enchendo de bênção, nos enchendo de esperança, Senhor, e nos enchendo, Senhor, de boas oportunidades para falar de Ti, para desfrutar desse amor que foi dado ali na cruz por cada um de nós, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de louvor, te agradecemos, ó Pai, e pedimos que continue conosco no decorrer desse culto ainda, abençoando o Caio, que vai trazer a palavra, que o Senhor, Deus, dê para ele toda a autoridade dos céus, e que com sabedoria, Pai, ele possa transmitir a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor Deus. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada pessoa que está ao alcance da nossa voz nessa manhã, que o Senhor esteja com cada pessoa, Senhor, nesse dia. Assim oramos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. A paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar lendo o texto da nossa mensagem do dia de hoje, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o 10, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo escreveu a carta que nós lemos enquanto ele estava hospedado em Corinto. Antes da gente ir para o assunto de hoje, eu gostaria de trazer um pouco do contexto desse período, desse fato que aconteceu na cidade de Tessalônica, né, para a gente poder ver alguns detalhes que aconteceram, tanto na vida de Paulo, como na vida de algumas pessoas que ali foram envolvidas, com a ênfase de poder conversar um pouco com os irmãos a respeito do Evangelho. Vamos falar hoje sobre as boas novas de Jesus, como nós cantamos, que por amor Ele se entregou por cada um de nós. Essa carta foi escrita durante, ou o fato, de Paulo ter ido a Tessalônica, aconteceu por volta do ano de 51 depois de Cristo,
na sua segunda viagem missionária. É muito interessante a gente analisar as cartas do apóstolo Paulo, pois ele manifesta tanto intrínseca como extrinsecamente as suas características quando ele escreve. Por exemplo, se pegarmos as cartas de um modo geral, como Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, por aí vai as outras cartas também que temos no Novo Testamento, a gente percebe que existe um padrão como Paulo escreve. Ele começa saudando a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa, após a saudação, ele começa a elogiar a igreja. Ele começa a dizer: eu sempre me lembro de vocês em minhas orações. E ele começa a apreciar a vivência daquela igreja que está recebendo a sua carta. E depois, em seguida, ele começa a sua exortação, ele começa a sua repreensão e começa o seu ensino quanto à palavra de Deus. Somente 2 cartas existem uma peculiaridade no que diz algo diferente em relação a essa sequência, que a carta aos Gálatas, Paulo, ele saúda a igreja e ele já começa descendo a lenha. Ele já começa falando dos erros da igreja dos Gálatas, ele já começa repreendendo, já começa exortando. Da mesma forma, a igreja aos Tessalonicenses também tem a sua peculiaridade, tem algo diferente em relação às outras cartas. Como nós lemos, Paulo começa saudando, ele juntamente com seus cooperadores, e depois da saudação, ele começa a elogiar a igreja, começa a falar daquilo que tem acontecido, dizendo sempre que tem lembrado deles dentro das suas orações. E o mais interessante é que nessa carta, Paulo não repreende aos irmãos tessalonicenses. E nós vamos entender o porquê. Mas a igreja era uma igreja recém-formada, era uma igreja recém-instituída. Então podemos afirmar que os tessalonicenses desta época eram crentes recém-convertidos. Então, partindo dessas afirmações, vamos entender um pouco o contexto de todos esses acontecimentos. Mas na segunda viagem missionária de Paulo, ele se junta com Silas e Timóteo, que está descrito no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou dar uma folheada no livro de Atos para que a gente possa pegar esses detalhes e termos a comprovação nas Escrituras daquilo que estamos conversando. Atos capítulo 16, a partir do versículo 1 é discorrido como inicia essa segunda viagem missionária. O mais interessante é que nas cartas Paulo escreve o nome de Silvano, mas se a gente pegar no livro de Atos, nós temos o nome de Silas, que são a mesma pessoa, mas é citado com esses nomes diferentes. Então, Paulo tinha o desejo de voltar para a Ásia e visitar novamente as igrejas na qual ele havia fundado, os povoados onde ele havia pregado o Evangelho. No entanto, percebemos aqui no versículo 6 e 7, que eu vou ler, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bítina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então percebemos aqui que o Senhor não permitiu que Paulo e seus cooperadores voltassem para a Ásia. Então, eles acabaram dando a volta e hospedaram-se numa cidade chamada Troade, que está no contexto onde acabamos de ler. Troade era uma antiga região do noroeste da Anatólia, localizada dentro do país que hoje chamamos de Turquia. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônio clamando por ajuda. E então ele acorda e ele conclui que Deus tinha um chamado, tinha um propósito dentro da Macedônia. Então eles se prepararam imediatamente para partir. Macedônia localizava no norte da atual Grécia, dentro da Europa, local onde era uma região dominada pelo Império Romano. Então a gente percebe que Paulo tentou entrar na Ásia, ele estava dentro da Ásia Menor, ele foi impedido de entrar para a Ásia, então ele partiu para a Europa.
né, onde ele pela primeira vez pisou no continente europeu. E a primeira cidade que ele visitou foi a de Filipos, que se a gente continuar a leitura a partir do verso 11, a gente percebe ali que Paulo começa o seu ministério dentro da cidade de Filipos. E depois de Filipos ele partiu para Tessalônica, uma cidade de origem grega, dominada pelo Império Romano. E quando Paulo chega a Tessalônica, que está descrito em Atos capítulo 17, né, depois vocês podem conferir isso nas suas Bíblias, lendo o capítulo 16 e o 17, Paulo passou por algumas dificuldades quando ele chegou na Europa, né, devido às questões culturais, às questões políticas e às questões religiosas daquele povoado naquela época. Então Paulo teve que sair da cidade e ele chegou em Tessalônica. E ao chegar em Tessalônica, a primeira coisa que ele percebe é uma sinagoga. Uma sinagoga, para quem não sabe, é o templo propriamente dito, mas dos judeus. Até hoje existem as sinagogas onde os judeus se reúnem para louvar ao Senhor e para meditar, para pregar, para ouvir sobre a palavra. Então, podemos afirmar que em Tessalônica havia uma população de judeus. E percebemos essa diversidade cultural, uma diversidade nas questões religiosas, nas questões políticas, onde a Europa, no caso ali na região da atual Grécia, né, que era a Macedônia, né, não era uma região de origem grega. No entanto, era o Império Romano que estava dominando aquela região. Então existiam as influências do Império Romano, a Roma propriamente dita, existia as influências do povo grego e existia também uma certa porção do povo judeu. É claro que não se misturavam todas essas classes, mas ali se deu a origem de um período chamado helenístico, onde havia essa diversidade, essa mistura. E isso certamente dificultaria na pregação do Evangelho por parte do apóstolo Paulo. No entanto, vamos seguir aqui. Paulo é citado aqui no livro de Atos capítulo 17, que Paulo passou por 3 sábados indo à sinagoga, no versículo 2 do capítulo 17. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Embora o livro de Atos cite esses 3 sábados, não cita exatamente quanto tempo Paulo permaneceu na cidade de Tessalônica antes de partir para Bereia, que foi a próxima cidade onde ele foi evangelizar. Mas ao lermos as cartas aos Tessalonicenses, percebemos que houve uma transformação muito profunda na vida daquele povo, onde dificilmente podemos dizer que apenas 3 semanas Paulo ali permaneceu. E a Bíblia realmente não deixa isso claro para nós, mas é visível como o poder de Deus se manifestou no meio daquele povo. E então a pregação do Evangelho começa na sinagoga, pois era um local onde os judeus e outras pessoas frequentavam para aprender sobre Deus. Eram judeus e outras pessoas, porque alguns gregos também, eles eram piedosos, eram pessoas que criam no Deus único e seguiam esses ensinamentos, mas não seguiam as questões culturais e religiosas da antiga Grécia, que era uma religião politeísta, que cria em vários deuses, várias figuras humanas, que para cada ocasião, para cada efeito existia um Deus, para cada coisa existia um Deus. Então era uma crença de vários deuses. Já o Império Romano, eles criam em um só Deus, onde o César, o imperador romano, ele se aclamava como Deus. E havia também os judeus que criam no Deus criador de todas as coisas, porém não criam na vinda, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então era uma bagunça. E Paulo ali no meio daquela bagunça começou a pregar o Evangelho.
Ele começou a frequentar esse lugar junto com aquelas pessoas para que ele pudesse anunciar aquilo que ele precisava anunciar. Ele não se privou de falar da necessidade do amor de Deus e da vinda do nosso Senhor Jesus para morrer numa cruz, para ressuscitar dentre os mortos e assim nos dar a vida eterna. Podemos ver aqui que a palavra de Deus se cumpre, que está escrito na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, onde o poder de Deus veio se manifestar dentre o povo ouvinte, em que o evangelho não se trata somente de palavras, somente uma mensagem falada. Mas o capítulo 1, versículo 5 de 1 Tessalonicenses diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a primeira coisa que precisamos entender é que o Evangelho não é somente as boas novas de paz. O Evangelho não é somente palavras que podemos lançar para outras pessoas. O que é o Evangelho? A grosso modo, o Evangelho é a boa notícia, a notícia da paz, onde Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para que pudéssemos ter acesso à vida eterna, e Ele voltará para que sejamos manifestados em glória junto com Deus Pai. Essa é a mensagem do Evangelho, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que o Evangelho também é um poder, não é somente palavras, mas é o poder manifestado pelo Espírito Santo, que age com a salvação de todo aquele que crê. Você crê no Evangelho? Nós temos o relato de que muitos judeus creram com a pregação do apóstolo Paulo. Muitos judeus creram no Senhor Jesus, e bem como muitos gregos e mulheres de alta posição. Está descrito no livro de Atos, capítulo 17. Mesmo com essas bênçãos incontáveis, Paulo e seus cooperadores passaram por muitas dificuldades devido às perseguições da época. Uma parte pelos judeus, outra parte pelos romanos e também pelos gregos propriamente ditos. Como citei, existia a questão das diferenças religiosas, das diferenças políticas e das diferenças culturais, onde esse povo do período helenístico, justamente os gregos, eles não aceitavam o fato de se existir apenas um Deus, porque eles viam a tirania do Império Romano, dizer que apenas uma pessoa vai governar os povos. Aquilo não podia ser exercido no meio social. Então, eles precisavam acreditar que eram vários deuses que iriam governar um povo. Então, todas essas perseguições, se continuarmos a leitura no livro de Atos, capítulo 17, percebemos que uma parte dos judeus, eles não gostaram das atitudes do apóstolo Paulo e seus cooperadores. Eles perseguiram, fizeram alvoroço na cidade. Então, algumas pessoas que acolheram Paulo foram presas, não foram condenadas, foram questionadas diante do palácio onde eles julgavam as causas, né? Então, assim, essas pessoas sofreram pelo Evangelho da mesma forma que o apóstolo Paulo e Silas e Timóteo também sofreram. Da mesma forma, a perseguição por parte do Império Romano era onde eles também não gostavam da ideia que o apóstolo Paulo pregou sobre a vinda de Jesus Cristo como rei, como aquele que governaria o mundo todo, como o Senhor dos senhores. Então eles falaram assim: mas como vai vir alguém que você está dizendo que é rei, que vai ser acima do César, o nosso imperador, o nosso Deus? Então isso também causou alvoroço entre o povo romano, e dali se deu a perseguição pelo povo romano. E por último, pelos gregos, que oprimiam os seus familiares que se convertiam ao Evangelho, justamente por causa da questão deles acreditarem em vários deuses. Então, os povos que se tornaram cristãos, que creram na mensagem da cruz, eles passaram perseguições também pelos seus próprios familiares.
E aí percebemos como foi grandioso, como foi tremendo a obra que Deus operou na vida do povo tessalonicense. E Paulo, ele deixa explícito na sua carta que havia-se o desejo de permanecer em Tessalônica, mas devido a todo esse alvoroço, todas essas dificuldades, ele teve de sair da cidade conforme termina-se a leitura no capítulo 17 de Atos. A intenção de Paulo era criar uma igreja modelo dentro do povo macedônico, dentro do continente europeu. E ele cita esse carinho que ele teve pela igreja dos Tessalonicenses. Então, para que a gente possa encerrar esse tempo, né, vamos pensar naquilo que realmente está como essência na palavra que nós vamos meditar hoje. Mas, novamente, né, Paulo inicia saudando o seu povo, pensando, né, na graça de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, como está descrito no versículos 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele jamais desviou do seu foco, ele sempre fez questão de citar em quem ele confiava, em quem ele cria de todo o seu coração. Ele não estava convidando as pessoas a conhecerem uma nova religião, mas ele estava apresentando as pessoas de Deus e de Jesus Cristo para os seus leitores. E hoje o meu coração está muito feliz e está muito afoito por poder compartilhar dessa mesma fé que o apóstolo Paulo tinha. Muitas vezes nós não conseguimos expressar com palavras tudo aquilo que nós temos dentro de nós, porque a obra que Deus realiza na nossa vida, ela é maravilhosa. Tudo aquilo que Deus fez em nossa vida é por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mais uma vez eu insisto, não se trata de uma nova religião, mas se trata do Deus vivo e verdadeiro que opera com misericórdia e graça. Essa era uma verdade dificilmente aceitada na época, mas nós temos os registros de como Deus agiu por meio desse povo. E qual é a essência dessa palavra que nós estamos falando? Mas eu gostaria de citar o testemunho do povo tessalonicense, que está escrito no versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui são citadas 3 coisas que Deus operou na vida dos tessalonicenses, que é o trabalho que provém da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. A fé está relacionada à obra, pois a nossa obra que nós realizamos como filhos de Deus não se trata de algo comum, como uma obra qualquer, mas a natureza e a força que nos move é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a obra que nós realizamos é justamente para fazermos a vontade de Deus. Trabalhamos porque cremos. Se nós não cremos, não existirá a obra que Deus tem para a nossa vida. E eu gostaria de trazer como exemplo, que a maioria de nós já conhecemos, como a vida do nosso pastor Oscar e a sua esposa Gilza, que eles abandonaram tudo que eles tinham lá em Sorocaba. E eu lembro que quando eles testemunharam para mim pela primeira vez, o Oscar falou para mim que a terra prometida dele era Sorocaba, onde ele casou com a sua esposa e ele teve o início da sua vida como cristão, do seu ministério, e enfim, o Oscar que nós conhecemos hoje. Mas pela fé, eles abandonaram todas as coisas, o seu trabalho, a sua igreja, os seus amigos, as suas conexões, todo o relacionamento que eles tinham ali por perto, eles abriram mão porque tinham a fé de que Deus tinha um chamado, um propósito aqui em Amambai para operarem por meio da vida deles.
Porque se não existisse essa fé, eles simplesmente viriam aqui para passear ali no Shopping China, fazer umas compras e depois ir embora. Mas Deus, na verdade, estava mostrando que para eles a terra que manaria o leite e o mel seria a terra de Amambai, onde eles encontrariam a sua terra prometida, onde os seus frutos se multiplicariam. Então é essa fé que é o combustível para a obra que nós realizamos. E muitas pessoas, muitas vidas foram salvas graças a esse ministério, graças a essas orações. E que orações cheias de fé! E o amor está atrelado ao esforço, ao labor. Trata-se de algo maior do que o trabalho, do que a obra propriamente dita. Por exemplo, limpar a casa é um trabalho doméstico. Agora, quando a mãe cuida do seu bebê, isso é labor, isso é um esforço, isso está acima de uma obra qualquer. E o labor tem uma motivação que nos leva a nos afadigar e a nos dedicar integralmente para uma atividade, que é o amor. Então o amor é a motivação de todas essas coisas. O labor e o trabalho que nós realizamos na nossa vida como cristãos deve ser consequência do amor que nós temos para Deus, que a palavra de Deus fala em Mateus 22:17, que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como consequência desse amor, nós vamos labutar, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos afadigar a fim de conseguir um meio em comum, um fim em comum. E a maneira como Deus transformou a vida dos Tessalonicenses foi uma coisa que receberam por meio do Evangelho, mesmo sendo alvos de oposição de suas famílias, como parte dos gregos, dos judeus e do Império Romano. A fé que eles tiveram derrubou todos os muros que eram levantados, permitindo o agir sobrenatural de Deus, que está escrito no versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Consequentemente, o amor pela palavra e pelos povos ao redor dos Tessalonicenses, eles tornaram-se uma igreja modelo dentro da sua região. Versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então, por mais que o tempo fosse curto, onde Paulo se estabeleceu a igreja de Tessalônica, eles tiveram uma transformação muito profunda. Eles se deixaram moldar pelo Evangelho. Eles se entregaram na sua totalidade para que Deus pudesse realizar a sua obra por meio deles. Então eles acabaram tornando-se uma igreja modelo para o povo de Bereia, para o povo de Filipos, para o povo de toda a Macedônia. E glória a Deus por isso, porque o Evangelho era proclamado a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante pensar que toda essa repercussão não provém diretamente deles, mas isso foi testemunho dado a outras pessoas que contavam para o apóstolo Paulo e seus cooperadores. Mas eles eram mantidos informados quanto ao comportamento do povo de cada igreja que ele instituía. Que está escrito no versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então percebam a quebra daquela vivência que o povo tessalonicense tinha por influência dos gregos, onde criam em vários deuses. Por isso que está dizendo que abandonaram a idolatria, deixaram seus ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quão grande foi a obra do Senhor Jesus naquele lugar. E por último, não menos importante, nós temos a esperança que provém da perseverança. Então falamos da obra da fé, nós falamos do labor
ou do esforço que provém do amor. E por último falaremos sobre a esperança que provém da perseverança. Essa é a parte mais difícil em ser operada em nós como cristãos, como povo de Deus, pois percebemos como nós estamos fragilizados devido à situação atual do mundo inteiro. Muitas pessoas perdendo suas vidas, muitas pessoas adoecendo, famílias estão sendo destruídas, percebemos o quão frágil emocionalmente estamos nos tornando, muitas pessoas não podem trabalhar, não podem levar os mantimentos para casa, e percebemos que chegamos numa situação onde é impossível se ter a esperança. Mas o Deus que eu creio, Ele é o Deus do impossível, e é o Deus que vai restaurar a nossa nação da mesma forma como restaurou o povo de Tessalônica. Você crê? Então diga amém. Deus, é por meio dele que nós podemos nos encher de esperança, porque quando lemos a carta toda aos Tessalonicenses, em dado momento da vida deles, os Tessalonicenses perderam um pouco da esperança que vinha da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque como o Império Romano tinha uma oposição muito grande sobre a vida deles, muitas pessoas morriam por professarem a sua fé, muitas pessoas morriam por não assumir ao César como o Deus da vida deles, então muitos pereceram no meio dessa caminhada. Os irmãos da igreja de Tessalônica, eles se sentiam desesperançosos. Se a gente pegar aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, e consolem-se uns aos outros com essas palavras. A nossa esperança é que a salvação dada por meio de Jesus Cristo, ela é eterna. Nós lemos aqui que Paulo não quer que o povo caia no engano de que aqueles que dormiram, ou aqueles que já morreram, eles perecerão, mas aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados, serão arrebatados e elevados aos céus, e assim nós que estivermos vivos durante a sua vinda, nós seremos arrebatados depois deles. Então, a nossa salvação é garantida pelo Evangelho. Nossa salvação é garantida por meio da ressurreição e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente Ele pode nos livrar da ira que há de vir, juntamente com aqueles que já morreram no Senhor. E essa é a palavra de esperança dada aos Tessalonicenses, que também nos é dada hoje. E eu gostaria de dizer que, num passado próximo, se falava da vinda do Senhor simplesmente por um intuito escatológico, como uma questão de explicação de doutrinas. Mas hoje nós vivemos o tempo que antecede a vinda do nosso Rei. Nós estamos com um comportamento diferente em relação à esperança, porque sabemos que Jesus está batendo as portas, e nós como igreja não podemos nos calar, precisamos anunciar o Evangelho que foi anunciado por Paulo e seus cooperadores, e também pelos irmãos tessalonicenses, de que Jesus está por vir, e nós precisamos, primeiramente nós, experimentar esse Evangelho, esse poder transformador, e assim poder compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa esperança, que você receba esse consolo, em nome de Jesus. Concluindo, a fé nos direciona para Deus.
O amor nos direciona para as pessoas e a esperança nos direciona para a vinda do Senhor. Por isso nosso evangelho não é somente de palavras, e foi isso que levou os Tessalonicenses a uma grande transformação em tão pouco tempo. Além das palavras que provêm do Senhor, o evangelho é a forma como nós vivemos, é o poder e poder do Espírito Santo. Essa vida transformada, que seja a minha, que seja a tua, é muito mais poderosa quando se diz o testemunho do que qualquer eloquência nas palavras durante a proclamação desse evangelho. O testemunho vivo é muito mais eficaz do que o domínio das palavras lançadas. E complementando a esse evangelho, mais uma vez o versículo 5 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz: porque o nosso evangelho não chegou somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nós precisamos ter a convicção daquilo que nós pregamos. Nós temos que ter a convicção daquilo que nós cremos. Nós temos que ter a convicção da nossa salvação. E como consequência disso, compartilhar desse grande tesouro para as outras pessoas. Foi essa a pregação de Paulo, e essa também deve ser a nossa pregação. A verdadeira proclamação do Evangelho é onde as pessoas irão dizer, é onde as pessoas olharão para cada um de nós e irão dizer: essa é a vida que eu quero para mim. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de meditarmos, de refletirmos na nossa vida, de como tem sido a nossa conduta, de como tem sido o nosso dia a dia com o nosso Senhor, como tem sido as nossas práticas diárias, no sentido de vivermos de acordo com o poder do Evangelho. Mas, queridos irmãos, gostaria de dizer que todos nós possamos ter a plena convicção do poder do Evangelho, de nos transformar, e também o poder de influenciar na vida de outras pessoas. Não somente o Evangelho da graça que nós recebemos, mas é o Evangelho do reino. O Evangelho do reino que pode nos levar a sermos vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para uma vida rasa, para uma vida medíocre e para uma vida desprovida de propósito, mas todos nós temos o nosso lugar dentro do reino de Deus, e assim fomos chamados para uma vida em abundância, para uma vida completa, para uma vida em plenitude com o Senhor Jesus. E é esse o Evangelho que Deus está parando você para te convidar para experimentar. Essa é a vida que Deus está convidando você para viver, e é esse poder que Deus está te convidando para que você possa experimentar. Ao Senhor toda a glória, e louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este dia, este momento de estarmos aqui reunidos como igreja, mesmo que distante, Senhor, mesmo que por meio das plataformas digitais, ainda temos o privilégio de poder anunciar a nossa fé abertamente. Podemos compartilhar daquilo que nós cremos, compartilhar das nossas convicções, compartilhar da nossa vida que levamos, Senhor, por conhecer, por experimentar esse poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, por cada membro desta igreja, por cada pessoa que compõe o corpo de Cristo, para que todos nós possamos experimentar desse amor, possamos experimentar desse poder, possamos experimentar dessa transformação que recebemos por meio de Jesus Cristo. Que não venhamos, Senhor, nos privar de ter uma vida em abundância, de uma vida plena, de uma vida completa em Ti, por vanglória nossa, por
pensar que não precisamos de você por uma vaidade que está no nosso coração, mas que possamos humildemente nos achegar diante da Tua palavra, diante da Tua presença, e possamos nos humilhar, para que possamos receber, Pai, o Teu perdão, para que possamos ter o nosso coração arrependido e assim poder permitirmos que esse Evangelho opere na sua totalidade em nossas vidas. Nos perdoe porque muitas vezes não cremos, nos perdoe porque muitas vezes nós somos cegos. É como Jesus nos disse que nós temos olhos, mas não enxergamos, temos ouvidos, mas não ouvimos, mas que não possamos ser essa raça incrédula, possamos ser a geração santa, possamos ser a nação santa, Senhor, que crê, que vive, que experimenta e que leva adiante esse Teu Evangelho, que é o poder da transformação, o poder de uma nova vida. Que todos nós possamos ter o coração cheios, possamos transbordar da alegria dessa salvação para todo aquele que está ao nosso redor, e possamos sair da nossa zona de conforto, a fim de poder anunciar a todos os povos a Tua salvação. Esteja conosco. Quero orar, Senhor, por mais uma semana de vitória, por uma semana abençoada na vida dos meus irmãos. Esteja cuidando, seja no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas tarefas do lar, no seu dia a dia, nos seus desafios, em todas as coisas que o Senhor coloca à sua frente, que todos possamos ser provados e aprovados pelo Senhor, e cada dia mais estar crescendo e amadurecendo na Tua presença. Por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor para estar dando a bênção e estar encerrando o culto. Graça e paz. Aproveitando, eu quero estar convidando você para estar conosco hoje de manhã, de domingo. Vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Que você possa estar conosco às 10 horas da manhã. E vai ser online pelo nosso canal do Zoom. Você pode pegar isso dentro do grupo, e se você não tem, peça que nós vamos estar enviando para você o link do nosso encontro. Oramos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus generoso, um Deus que enviaste teu Filho e fizeste discípulos há 2000 anos atrás. E hoje a tua graça nos alcançou. Por isso estamos felizes e alegres. E queremos celebrar e nos alegrarmos, porque a alegria da salvação nos alcançou. Que o Senhor venha estar entrando em cada casa, em cada lar, e que o teu Evangelho possa alcançar a vida de cada um nesta manhã de domingo, especialmente você que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Deus, para Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que você tenha um excelente dia de domingo com a sua família, em nome de Jesus. Amém.